Olá, e por aqui seguimos falando sobre meditação. Então, vamos conversar mais um pouquinho para você ir entendendo como funciona esse processo de começar a meditar. Quando a gente começa sem uma meditação guiada, que está direcionando a gente de fato para algum foco, e a gente deixa a mente livre para observar qualquer coisa, ela normalmente fica pulando de assunto em assunto. Os budistas chamam isso da mente do macaco louco, pulando de galho em galho, tentando te distrair, levando você para assuntos que já são familiares, que já são conhecidos da sua mente. A mente prefere ficar em lugares que ela já conhece. Para ela é muito mais fácil continuar rodando nos programas automáticos que a gente já tem instalado. Isso faz com que ela gaste menos energia e faz com que ela se sinta mais segura, estando num ambiente familiar. Mas, de verdade, não tem nada de segurança nisso, porque é o contrário. Você está preso no programa que roda, roda, roda sempre do mesmo jeito. E se você pensa sempre da mesma forma e age sempre da mesma forma, você provavelmente sabe para onde isso te leva. E muitas vezes você quer mudanças. Você quer parar de ser de determinada forma, você quer parar de agir de determinada forma, mas você precisa vencer o programa que está instalado. E a meditação, ela vai te ajudar a identificar esse programa e aos poucos conseguir desinstalar ele. E você sempre precisa instalar um novo programa no lugar, né? As coisas não desaparecem, elas transmutam. Você consegue transformar, não fazer com que a coisa desapareça. Então você para de usar um determinado programa e ele vai ficar lá obsoleto, não vai rodar mais. Mas você precisa colocar um programa novo no lugar. E isso tudo vai acontecendo à medida que você vai tomando consciência desses programas, de quem é você, de como você funciona. E essas pausas, que são as práticas de meditação, elas são essenciais para quebrar esse estímulo de continuar simplesmente reagindo, reagindo, reagindo na vida. Você passa a criar a própria vida e não a reagir com as coisas que acontecem. Mas isso exige que você esteja presente, exige que você se conheça, que você saiba quais são os seus programas, como eles rodam e como você faz para desativar isso. E não é fácil no começo, é desafiador desativar esses programas, porque é muito fácil você voltar para essa programação automática, porque ela te traz essa sensação falsa de segurança e de familiaridade. Mas as infinitas possibilidades estão no desconhecido. É no desconhecido, é se aventurando a se entregar para o desconhecido que você vai ter momentos surpreendentes na sua vida. Saindo desses programas automáticos e experimentando o desconhecido, o novo, que sempre vai gerar um certo medo, uma certa ansiedade. E essa é a barreira que a gente tem que vencer para poder, de fato, mudar, fazer coisas diferentes e ter resultados diferentes. Porque muitas vezes a gente quer o resultado diferente, mas a gente não quer deixar de ser quem a gente é. E aí isso se torna uma coisa impossível. O que você é hoje, os seus hábitos, a sua rotina, os seus mecanismos de funcionar, te levam a determinado lugar. Se você quer outra coisa, você precisa mudar o caminho.
né? Você indo em direção ao Rio de Janeiro, você não vai chegar ao Rio Grande do Sul. Se você quer ir para o Rio Grande do Sul, o caminho é outro, a estrada é outra. Você precisa trilhar um novo caminho para chegar num novo lugar. É simples assim. Mas desativar esses mecanismos, essa falação doida que começa quando você simplesmente fecha os olhos, e mesmo às vezes com uma meditação guiada, às vezes a sua mente está tão cheia, é tanta coisa acontecendo aí, que mesmo com uma meditação guiada, você se distrai, a sua mente começa a te levar para outros lugares, né? Você vai pensando numa coisa ali, aí você volta para sua respiração, aí outra coisa te chama a atenção ali, aí você volta, outra coisa te chama a atenção ali, e você volta. Sempre você volta para o comando, para o foco de atenção, para a âncora que você estabeleceu, fixar naquela determinada meditação que você está fazendo. E sempre com gentileza. Nunca fique bravo, brava com a sua mente por ela ter te levado até um determinado lugar. Esse é o programa que está rodando. É na natureza dela já te mostrar isso, te mostrar aquilo outro. E inclusive tentar te tirar ali desse estado de meditação. Porque esse estado vai gastar mais energia no começo. Você vai precisar se dedicar a ficar ali, né? Trazer a sua mente de volta para o foco de atenção e aos poucos ir desconectando esses programas e começando a perceber eles. Se você percebe o seu pensamento, significa que você não é o seu pensamento. Você é essa consciência que tem o poder de mudar o pensamento, de escolher o que você quer pensar, de gerenciar suas emoções, de fazer escolhas de como você quer se sentir. E cada vez mais que a gente está nesse movimento da meditação, aprendendo a lidar com tudo isso, você não vai mais reagir simplesmente com a vida. Você vai poder parar, observar, fazer essa pausa e fazer melhores escolhas. Porque quando a gente está o tempo todo reagindo, a gente nos coloca em situações, às vezes constrangedoras, ou situações que vão gerar mal-estar para a gente. E isso vai ficar reverberando aí no seu dia, às vezes na sua semana, às vezes até por mais tempo. Tem situações que acontecem com a gente porque a gente reagiu de uma maneira errônea, né? Aconteceu alguma coisa e você foi grosseira com a pessoa. Você agiu sem pensar. Você simplesmente reagiu ao que ela fez. E aí depois você se arrepende de ter sido grosseira, de ter falado daquela forma, de ter magoado a pessoa. Mas aí já foi. Às vezes você consegue consertar, né? Pedir desculpa, voltar atrás na situação. Mas às vezes não. E aquilo fica reverberando na sua mente, e você fica ali sofrendo porque você teve uma reação que não foi positiva e que isso deixou o outro chateado, e isso também está deixando você chateada. E aí você fica remoendo essa situação. E aí você conta isso para uma pessoa, você conta para outra, e você vai alimentando, continua trazendo foco, e a energia está lá, naquela situação que você nem queria que tivesse acontecido. Então, quando você medita, você começa a ter a capacidade de não reagir imediatamente e de observar e às vezes deixar para lá, deixar para resolver a situação num outro momento, que a mente já está mais tranquila, que você tem condições de conversar e de não ser grosseira, você tem condições de colocar o seu ponto de vista sem ofender ninguém. E algumas coisas é melhor você realmente deixar para lá. A gente vai aprendendo com a maturidade que a gente não precisa ter razão
E a gente não precisa consertar tudo o que acontece. Algumas coisas a gente pode deixar para lá. E a gente percebe e deixa para reagir de maneira diferente na próxima vez que acontecer a situação. Mas você começa a conseguir antecipar certas coisas. Você vai percebendo como a sua mente vai reagindo. Você vai vendo os programas automáticos e você fala, opa, esse aqui não. E você corta. Porque as coisas se disparam automaticamente. E só você tem o poder de observar e de fazer aquilo parar. E de trocar o seu programa. E de fazer diferente. E experimentar coisas novas. Se jogar no desconhecido e perceber que existe um universo talvez muito mais interessante. Existam programas muito mais legais de se viver do que esses que estão instalados aí em você. E aí agora é esse o seu papel. É uma bênção se conhecer, poder perceber isso em você e poder mudar. Poder instalar novos programas que vão te trazer mais bem-estar. Você vai estar mais consciente de tudo que você faz. E você pode fazer melhores escolhas a cada momento da sua vida. Assim, você de verdade vai usufruir do seu livre-arbítrio. Porque hoje você talvez pense que você tem um livre-arbítrio, que você faz as coisas da maneira que você decide. E não é verdade. Você está preso a programas automáticos que rodam muitas vezes sem a sua consciência. Então, meditar é trazer consciência, é olhar para si, é ter consciência de que os programas são automáticos e você pode mudar isso. Que a sua mente, os seus pensamentos e as suas emoções, você tem capacidade para gerenciar isso. Você está além disso. Se você observa os seus pensamentos, se você observa as suas emoções, sinal que você não é isso. Você é muito mais do que isso. Então, a meditação te ajuda a assumir o poder sobre você mesmo, o poder sobre a sua vida e fazer dela cada dia melhor. Para você primeiro, para você que convive com você, estar bem e estar feliz de conviver com você. E depois isso se expande para quem está ao seu entorno, para as pessoas ao seu redor. Então, medite, experimente. E se você já está conseguindo tranquilamente os 7 minutos, aumenta. Tem meditação de 9 minutos, tem de 13 minutos, tem de 16. Vai aumentando cada vez um pouquinho mais. Faça de manhã, é importante começar o dia já desinstalando esses programas e já instalando programas novos. No meio do dia, faça uma pausa. Essa pausa é poderosa para você também romper esses programas e trazer novidades para a sua mente. Antes de dormir, também é uma boa ideia para que você durma melhor e que para você acordar melhor também no dia seguinte. E assim aos pouquinhos você vai mudando a sua vida para melhor. E isso tudo é para você. Não é egoísmo. É autoestima, é amor próprio. E assim você também vive melhor com os outros. Então, invista na meditação. E aos poucos, vá colhendo esses benefícios. E lembre-se, deixe seus comentários, deixe suas dúvidas, deixe as suas questões. O que está acontecendo com você à medida que você está meditando?
O que você está percebendo por aí? Compartilha, para que a gente possa ajudar as pessoas que estão começando, contribuir com informações que às vezes a pessoa acha que ela está perdida e não, ela está no caminho. Né? Conversar com outras pessoas, perceber que isso também acontece com você, te mostra que faz parte do processo e que você está no caminho. Então comente, curta e compartilhe com pessoas que você sabe que precisam começar a meditar, que querem começar a meditar. Namastê. Um ótimo dia, uma ótima semana para você.